Olá, pessoal do sétimo ano, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma de nossas aulas virtuais, né? E como nós já combinamos, né, toda sexta-feira nós temos conteúdo novo e toda segunda-feira nós temos uma correçãozinha, né, das atividades que eu passar para vocês na sexta-feira. Portanto, gente, porém, na última aula eu fiz uma revisãozinha, não foi, do conteúdo que vocês tinham visto durante o primeiro bimestre, né? Durante a primeira apostila de vocês, né? Que é a apostila do primeiro bimestre. Eu fiz uma revisão, na geral, bem rápida, né? Sobre todo o conteúdo que nós vimos durante o primeiro bimestre na apostila do primeiro bimestre, não foi? E aí, no final do vídeo, eu pedi que vocês fizessem como atividade, pedi que vocês fizessem no caderno um questionário, não foi? Que fizessem 2 questões de cada conteúdo que nós vimos, né, durante o primeiro bimestre, na apostila do primeiro bimestre, foi? Então, gente, na aula de hoje, nós não teríamos o que corrigir, né, porque algumas pessoas me entregaram, mas nem todos me entregaram ainda, né? E como eu não passei a atividade no livro, não dá pra mim, assim, meio que corrigir com vocês. Porém, eu separei algumas questões, né, que eu vi que recorreu bastante, que teve bastante questões parecidas, né? Então, eu vi algumas dos alunos que já me mandaram, né? E eu fiz aqui algumas questões pra gente corrigir. E eu espero que sirva, né, pra tirar as dúvidas que ainda restarem sobre o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, né, que eu vi que recorreu mais foi o que é o verbo, né? O que é o verbo, gente? Nós já estudamos isso várias vezes, né? Estudamos no ano passado também, né? Quando nós estudamos sobre classes gramaticais. E o verbo é uma classe gramatical, né? Que vai exprimir um fato, uma ação, um estado um fenômeno da natureza, né? Então, o verbo é aquela palavra que vai exprimir uma ação, né? Um estado, um fenômeno da natureza, ok? E o verbo também vai ser uma palavra que vai variar a sua forma, né? Para se adequar ao tempo, ao modo, né? Vai se flexionar, tá certo? Beleza. Deu para entender até aí, né? Então, gente, o verbo vai variar a sua forma vai se flexionar também para modo, né? Além do tempo, o verbo também se flexiona para modo. E quais são os modos verbais? Primeiramente, o que são os modos verbais, né? Os modos verbais vai ser, gente, a flexão, né? Que vai possibilitar os falantes revelar sua atitude em relação à fala, né? Ao processo verbal, tá certo? Então, o modo verbal é quando eu quero revelar uma atitude em relação ao processo verbais, tá certo? São 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá certo? No primeiro capítulo que nós estudamos, né, do livro, né, nós tratamos do verbo do modo subjuntivo, não foi? Foi o primeiro modo verbal que nós tratamos e foi também o primeiro conteúdo que nós tratamos nesse livro, tá certo? Esse foi o primeiro conteúdo que começou lá na página 33, né? Então, o que é o modo subjuntivo? O modo subjuntivo é constituído por formas verbais que expressam, ou seja, por verbos, né? Verbos que expressam atitude de hipótese, dúvida, desejo, etc. Então, o verbo, quando ele estiver, né, subentendendo hipótese, dúvida e desejo, né, ele vai ser um modo subjuntivo, ok? Ok, então passando mais adiante, né, no capítulo seguinte, nós vimos também a estrutura do verbo, né? Como o verbo é constituído, né? Um verbo é uma palavra, né? É uma classe gramatical, né, que são de palavras, né? Então, gente, como esse verbo é constituído, né? A gente sabe que as palavras, né, que o que estuda, né, a formação das palavras. Gente, desculpa, desculpa eu estar um pouco ofegante, eu estou um pouco cansada já de gravar alguns vídeos, então a voz fica um pouco cansada, mas vamos lá continuar. Então, gente, quem estuda as palavras, né, e suas unidades mínimas são os morfemas, né? Então, a gente temos alguns elementos mórficos, né, que juntos formarão as palavras, né, que vão constituir as palavras, seja elas substantivo, artigo, adjetivo e por aí vai, né? Todas as palavras são feitas através de morfemas, são constituídas por morfemas, certo?
Os morfemas que vão constituir o verbo são os radicais, as vogais temáticas e as desinências, né? A gente viu especificamente cada uma dessas na aula passada e também nas aulas que eu expliquei sobre isso, não foi? Na aula passada nós vimos a revisão e na aula específica eu falei bem detalhadamente sobre cada um desses elementos, né? Então, primeiramente, o que é o radical? O radical é a parte do verbo que funciona como base, né, do seu significado. É aquela parte que não vai se alterar, né? E a partir dela se criarão novas palavras, né, novas famílias de palavras, tá certo? O que é a vogal temática? Gente, a vogal temática, ela vai servir para ligar o radical para preparar e para receber as desinências. Então, ela vai ligar o radical às desinências, tá certo? Por quê, gente? Porque algumas palavras, elas não são facilmente pronunciadas, né? Então, a gente precisa de algumas vogais, né, para ligar o radical às desinências. Em alguns casos, né, não todos os verbos terão vogal temática. Alguns, tá? Então, gente, e a vogal temática também vai servir para indicar as conjugações, né? Em qual conjugações o verbo está. Então, são basicamente três vogais temáticas, A, E e I. A se refere à primeira conjugação, E a segunda e a terceira conjugação, beleza? E o que são as desinências? As desinências são os elementos que vão se ligar ao radical, né? Ou ao tema. O que é o tema? A junção do radical mais vogal temática, né? E elas vão designar tempo, modo, pessoa e número, né? Tempo e modo são chamadas de desinências modo temporais e pessoa e número são chamadas de desinências números pessoais. Beleza? Vamos passar, né? Depois, passando desse conteúdo de estrutura do verbo, nós vimos também o que são vozes verbais, né? Tem um conteúdo só sobre vozes verbais, né? Então, gente, o que são as vozes verbais? As vozes verbais consistem em uma flexão que nos verbos de ação estabelece uma relação entre o fato verbal e o sujeito, indicando se este pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo. Então, as vozes verbais, né, vai levar em consideração, gente, o comportamento do sujeito, né? Como o sujeito vai se comportar na oração, né? Nós sabemos que em oração nós temos dois elementos principais, o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que vai atuar na oração, vai agir, né? E o predicado vai falar alguma coisa sobre o sujeito, né? Assim? Beleza, né? Então, a voz verbal vai dizer sobre o comportamento do sujeito. Se ele vai ser ativo, né? Se ele vai realizar a ação expressa pelo verbo. Se ele vai ser passivo, ou seja, se ele vai ser paciente, receber a ação expressa pelo verbo. Ou se ele vai ser reflexivo, né? Receber e praticar a ação. Então, já passando para a pergunta número 6, né? Qual o tipo de vozes verbais? A ativa, primeiramente, que é aquela que vai... Quando o sujeito vai ser agente, né? Quando ele vai praticar a ação que o verbo expressou. A gente também tem a voz passiva, que é quando ele vai ser paciente, ou seja, quando ele vai receber a ação que o verbo expressou, a ação expressa pelo verbo. Ou ele pode ser a voz reflexiva, quando ele, além de praticar, ele vai receber a ação, tá certo? É a junção de ativa e passiva, reflexiva, né? É quando ele pratica e recebe a ação. Beleza? Pronto. Passando para mais um conteúdo adiante, nós vimos o que são as classificações das palavras na língua portuguesa, né? Pronto, gente. Então, no capítulo seguinte, nós vimos sobre as palavras simples, compostas, primitivas e derivadas, tá certo? Então, as classificações das palavras na língua portuguesa são essas, né? Simples, composta, primitiva e derivada. A palavra simples é aquela que possui apenas um radical, né? Como, por exemplo, a palavra casa, chuva, tempo, cavalo, livraria, alto, certo? São palavras simples, pois possui somente um radical. Também temos palavras compostas, né? Que são aquelas formadas por mais de um radical, podendo ter seus elementos ligados por hífen ou não, né? A exemplo, a palavra girassol, eu tenho gira mais sol, né? A junção das duas forma girassol, né? Então, eu tenho dois radicais, portanto, é uma palavra composta, né? E a exemplo é cavalo marinho também, a palavra cavalo marinho tem a radical cavalo, e também tem o marinho, né? Então, são duas palavras, a junção das duas, ligadas por hífen, portanto, tem uma palavra composta. Também temos as palavras primitivas, né? Que são aquelas que não provêm de outras palavras, ou seja, que são as palavras na sua
base, né? Na sua primeira forma, tá certo? Também temos as palavras derivadas, né? Que são aquelas que vêm a partir de outras palavras, né? Que são formadas a partir de outras palavras, tá certo? Por exemplo, grandeza, eu tenho a palavra grande mais esa, tá certo? Livraria, né? De livro, vem de livro, né? Lealdade vem de leal, infeliz vem de feliz, tá certo? Então, são palavras criadas a partir de outras palavras, ok? Dentro desse mesmo assunto, né, também temos o que são palavras cognatas, né? E, gente, o que são as palavras cognatas? São aquelas palavras que possuem a mesma origem, né? São palavras que têm a mesma família, tá certo? Ou seja, são palavras que possuem o mesmo radical, gente. Por exemplo, a palavra agrário, agricultor, agrícola, né? Todas vêm do radical agri, tá certo? Que significa campo, né? Portanto, são palavras de uma mesma família, tá certo? Que provém do mesmo radical. Então, isso são palavras cognatas, ok? Nona, né? A gente também, nesse mesmo assunto de palavras simples, compostas, primitivas e derivadas, nós falamos também sobre o processo de composição das palavras, né? Os principais processos de formação das palavras. E são dois os principais processos de composição, né? Quando dois ou mais radicais se unem para formar uma nova palavra, né? E a derivação, né? Que são formados a partir do emprego, né? De afixos, tá certo? Nas palavras que formam novas palavras. O processo de composição são divididas em dois tipos, né? Justaposição e aglutinação. Justaposição, quando os radicais se juntam, né? Obviamente, para formar uma nova palavra. E tem a alteração fonética, né? Quando perde algum som de alguma palavra que se juntou ali para formar uma nova palavra, tá certo? E a aglutinação é quando não ocorre a alteração fonética. Ou seja, quando não há perca de som, né? Quando as palavras se unem para formar aquela nova palavra, tá certo? O processo de derivação também são formados, tem dois tipos, né? Os prefixos, o prefixal, né? Ou por prefixação, e o sufixal, ou por sufixação. Gente, desculpa, eu tô ofegante, mas de novo. O sufixal, né? Ou por sufixação, ou parassintética, tá certo? Então, gente, o processo de derivação são quando alguns elementos que são chamados de afixos, né, se agregam às palavras, ao radical de algumas palavras, para formar novas palavras, tá certo? A gente tem, dentro dos afixos, os prefixos e sufixos, né? Os prefixos vêm antes do radical e os sufixos vêm depois do radical, certo? A derivação pode ser prefixal, por quê? Porque é quando a palavra é formada através de um prefixo, né? Quando o prefixo, né, que é quando o afixo vem antes do radical, certo? E quando temos uma derivação sufixal também, até escrevi errado aí, depois vocês corrijam aí, mas ok. E temos também uma derivação sufixal, né, ou por sufixação, quando a nova palavra é formada por meio do acréscimo de um sufixo, né, ou seja, quando o acréscimo vem depois do radical, tá certo? E também temos a parassintética, que é quando ocorre a junção das duas, tem um prefixo e também tem um sufixo. Ok, e por último, gente, nós vimos também o emprego correto dos porquês, né? Então, a 10ª pergunta é assim: qual a forma correta de utilização dos porquês? Temos 4 tipos de porquê, né? O primeiro porquê é o separado e sem acento. O segundo é o porquê junto e sem acento. O terceiro é o porquê separado e com acento. E o segundo é o porquê junto e com acento. O primeiro porquê é utilizado para pergunta, né? Para algum tipo de pergunta, para uma palavra interrogativa. O segundo tipo de porquê é utilizado para uma resposta, né? Para quando eu vou fazer uma afirmação de algo. O terceiro tipo de porquê é usado sempre no fim de frase, seja ela interrogativa ou qualquer outro tipo de frase. E o último tipo de porquê é usado quando a gente vai usar ele como um substantivo, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje, né? Fizemos uma breve revisão da revisão, tá certo? Corrigi aí algumas questões que surgiram em meio aos questionários que vocês fizeram, tá certo? Dos que me entregaram, é claro. Quem não me entregou tem ainda hoje pra me entregar, tá certo? E quem não der pra entregar hoje por algum motivo, vocês me avisem, tá certo? Que eu recebo depois. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, né? Vocês já sabem que estarei lá no WhatsApp, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.